Muita paz a todos, muito obrigada pelo convite e por estarmos aqui nesse momento no espaço do YouTube da Associação Cristã Espírita Beneficente, Lar de Otávio. É um prazer muito grande estarmos juntos estudando um pouco mais do Evangelho de Jesus à luz da nossa doutrina espírita. Meu nome é Cláudia Costa, Claudinha, como somos conhecidas aqui em Campo Grande, no Movimento Espírita. Sou do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Um abraço enorme da nossa casa. E vamos, então, hoje estudar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens de 1 a 4, que fala: perdoai para que Deus vos perdoe. E antes de nós começarmos a falar sobre o assunto, nós vamos então fazer a leitura da página, a prece inicial e depois a prece final. Então vamos à nossa leitura da página. A página de abertura será Donativo da Alma. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Capítulo 10, versículo 4. Reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Louvado para sempre o trabalho honesto com que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Bendita a moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas que se constrangem a implorar o socorro público. Inesquecível a operação da beneficência com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Enaltecido o devotamento que empregas na instrução aos viajores do mundo que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Glorificado o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho. Santo o remédio com que alivias a dor. Inovidáveis todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina, quando entregas a benefício dos outros o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor agasalhante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. Não se pode esquecer que Jesus consignou por crédito sublime da alma no reino de Deus o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam, ou te esqueçam, te firam, ou te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, a abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor, que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. Emmanuel, do Livro da Esperança, de psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos ao alto, a Jesus, nosso irmão maior, àqueles nossos irmãos espirituais, aos mentores da casa, agradecendo, Senhor, por estarmos aqui, reunidos em seu nome, em mais um momento de estudos, de entendimento da sua doutrina, para que tenhamos força para exemplificar o seu evangelho de amor, de luz, de esperança, aonde quer que estejamos, introjetando os seus ensinamentos em nosso interior e possamos levar a paz, a tranquilidade aonde quer que vamos. Jesus amigo, envolva todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, trazendo a coragem, a força, a abnegação, a resignação para enfrentarmos as nossas dificuldades e transformarmos o nosso íntimo. E assim, Senhor, nós te agradecemos por tudo que nos tem dado e permaneça conosco, hoje e sempre,
Graças a Deus. Vamos, então, estudar no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro compilado por Allan Kardec, codificador da nossa doutrina, com um aspecto moral da doutrina de Jesus, o nosso mestre, nosso guia e modelo dado por Deus como o símbolo do aperfeiçoamento moral, para que nós pudéssemos o quê? Esse foi um roteiro todo traçado por Jesus para sermos felizes. Então, nós vamos estudar bem o capítulo 10, nos itens 1 a 4, perdoai para que Deus vos perdoe, e que faz parte das consolações que foram faladas por Jesus no Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, onde Jesus fala sobre, para chegarmos a esse estado da alma de bem-aventurança, ou seja, de felicidade, de equilíbrio, de harmonia, nós teríamos que adquirir virtudes, várias qualidades para que nós pudéssemos chegar a esse estado da alma, como também de desfazermos aqueles erros que nós cometemos para nós mesmos no nosso passado. Erros esses que fazem parte, então, da nossa economia moral, que precisamos ir desfazendo ao longo da nossa caminhada evolutiva. E a palavra misericórdia, né, ela é um sentimento de compaixão, despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. A expressão misericórdia, ela tem origem latina e é formada pela junção de duas palavras, miserere, ter compaixão, e cordis, coração. Então, é ter compaixão do coração, que significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. Então, a palavra bem-aventurados misericordioso é aquele que tem a compaixão pela dor alheia. E nos itens 1 a 4, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que nós estamos estudando, nós vamos lendo aos pouquinhos. Né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia, de São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Quer dizer isso? É que nós precisamos, para recebermos misericórdia, nós precisamos ter misericórdia. Nós precisamos ser misericordiosos com os outros, porque a vida, ela nos retribui com aquilo que nós damos à vida. Quem é generoso recebe generosidade. Quem é humilde vai receber humildade. E assim por diante. Então, nós, para recebermos a misericórdia, nós precisamos ter misericórdia com os outros, com as dificuldades alheias. E assim nós vamos construindo esse sentimento dentro de nós. Portanto, passamos a ser misericordiosos. No 2, se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. São Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Deus é nosso Pai e é um Pai amoroso. Então, o perdão divino, ele se dá através do quê? Das diversas encarnações. Deus nos dá a oportunidade de podermos desfazer os erros que nós cometemos no passado através da reencarnação. Através do quê? Das dificuldades, das situações que nós vamos vivenciar no nosso dia a dia. É assim que Deus vai fazendo com que nós possamos ser pessoas melhores. Né? Então, a misericórdia divina acontece sempre. Deus é bom e misericordioso conosco, porque já nos dá a oportunidade de nós construirmos, desfazermos aquele erro que nós cometemos. E, portanto, se nós formos misericordiosos, nós é claro que estaremos na vibração positiva de receber a misericórdia também dos demais. Então, nós que nos colocamos num patamar de receber o bem ou não.
né? E no item 3, se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Está em São Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Jesus nos diz que nós não devemos o quê? Nós não devemos fazer alarde do mal. Então, nós chamamos o outro em particular para não humilhar. Porque muitas vezes nós agimos, olha, eu te perdoo, sabe daquilo que você me fez? Tal dia assim, assim, tal coisa assim, assado, e falamos para todo mundo. Contamos para todo mundo que aquela pessoa nos fez de errado, né? Espalhamos, nós fazemos o quê? O escândalo, propagamos o escândalo. Então, Jesus nos diz que é para nós não fazermos isso. Se a gente quer conversar com o outro, então que a gente vá até o outro, fala em particular com ele, e se ele nos atender, maravilha para nós, né? E para ele. E aí Pedro ainda pergunta a Jesus: mas quantas vezes nós podemos perdoar? 7, né? Porque é um número cabalístico. E aí Jesus diz: não, 70 vezes 7. O que quer dizer isso? Sempre. Ou seja, não vamos contar, eu perdoo uma vez, perdoo 2, 3, a quarta não perdoo não. Então Jesus está nos dizendo sempre. Por quê? Porque nós precisamos desfazer a mágoa, a raiva, sentimentos negativos que aquela situação produziu em nós, ou que aquela pessoa produziu em nós. Então, nós precisamos desfazer, nos liberar desse sentimento. E conforme nós ainda não conseguimos nos liberar, o que acontece conosco? Quanto mais a gente alimenta a raiva, a cólera, a irritação, a mágoa por aquela situação, por aquelas pessoas que nos magoaram, o que acontece conosco? Mais nós nos aprisionamos, criamos grilhões com a situação e com aqueles espíritos. Então é necessário haver o que? A libertação. É desfazer o sentimento. O que é perdoar? É desfazer esse sentimento negativo que nós construímos. E aí Kardec coloca que a misericórdia, por que é difícil perdoar? Porque a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Então, nós, para sermos misericordiosos, nós temos que ter brandura, sermos pacíficos, mansuetude, afabilidade, doçura, compreensão, tolerância, humildade. Então, são várias virtudes, várias qualidades que nós precisamos trabalhar para que nós possamos ser misericordiosos, ter indulgência, né? Não ressaltar as faltas alheias. Então, tudo isso nós precisamos fazer para que nós possamos desfazer, aprender a ser misericordiosos. Por isso que não é fácil perdoar. Porque nós temos que trabalhar diversas qualidades em nós, para podermos ser misericordiosos, para podermos chegar ao ponto de perdoar o outro, né? E o ódio e o rancor denotam alma sem elevação, sem grandeza, isso é claro. Aquele que consegue desfazer o sentimento gerado pela ofensa, isso é próprio de uma alma elevada, que está acima daqueles golpes que possam lhe ferir a alma, né? Então, é necessário esse crescimento para nós. E com que direito nós vamos reclamar o perdão das nossas faltas se nós não perdoamos as dos outros? Então, Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limite, né? Quando diz que nós todos temos que perdoar o nosso irmão, não 70 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E aí, 2 maneiras diferentes de perdoar.
Uma que é grande, nobre, verdadeiramente generosa, que Kardec coloca para nós, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Então, nós temos dois tipos de perdão, né? Um que a gente quer da boca para fora, que nós, na verdade, não perdoamos. Eu perdoo, mas eu não quero nem ver o outro. Eu perdoo, mas quando ele entrar no lugar, eu saio pelos fundos. Eu não aguento nem olhar para ele, então eu não perdoei. E é aquele que é realmente o perdão verdadeiro, onde eu posso, inclusive, me reconciliar com aquele que um dia foi o que me ofendeu, o meu ofensor, né? E aí, só para a gente vamos abrir um parênteses aqui, o perdão é algo, a ofensa é algo muito subjetivo, porque nós podemos estar bem, em equilíbrio, né? Em nosso equilíbrio relativo, porque nós não estamos no momento, no mundo de provas e expiações, indo para a regeneração, nós ainda, espíritos que nos encontramos nesse patamar evolutivo, nós ainda não temos o absoluto, mas nós temos o relativo. Então, nós podemos estar no nosso equilíbrio relativo, estar em harmonia, em paz, tranquilidade, tudo está indo muito bem para nós, na nossa vida, né? E nós podemos ouvir uma palavra que não é a melhor, podemos ver um olhar que não é o melhor, mas muitas vezes não nos ofendemos, nem nos aborrecemos. Ou melhor, às vezes nós nem reparamos, porque nós estamos numa vibração mais elevada, porque nós estamos bem, né? Em paz conosco mesmo. Então, nesse momento, aquilo que o outro fala para nós, que o outro diz ou que não diz, não nos diz respeito, não nos ofende nada. E nós podemos estar num momento suscetível, já de uma dor conosco, uma situação que às vezes a gente ainda não conseguiu resolver, ou que a gente está lutando para resolver e ainda não solucionou. Enfim, passando por uma situação difícil em nossa vida e, de repente, um olhar, uma palavra, um gesto pode ser interpretado e visto por nós com um olhar de dor. Um olhar que nos provoca a raiva, que nos provoca a humilhação, que nos deixa realmente magoados, chateados, aborrecidos, nos tira totalmente da nossa... Aliás, a gente já não estava muito bem, então por isso que a gente já não estava numa vibração positiva, então o outro só foi o gatilho. Ou aquela situação só foi o gatilho daquilo que a gente traz dentro de nós, né? Ninguém faz com que nós percamos nada, as nossas qualidades, se nós já as conquistamos. Mas se nós não as conquistamos, ou se as conquistamos em um grau muito inferior, nós então ainda somos suscetíveis de passar por situações difíceis e nos magoarmos. E a ciência já nos diz há algum tempo que vários cânceres, eles são originados de onde? Da mágoa. Então, nós adoecemos. Por quê? Porque a mágoa, que é o quê? A raiva que nós não conseguimos desfazer ou modificar. Então, nós ficamos de raivosos, né? Com raiva, nós passamos a ser o quê? Magoados. Aí nós temos mágoa. E a mágoa, certa feita, ouvindo uma palestra, e um companheiro falou que a mágoa é aquele veneno que nós sorvemos querendo matar o outro. E quem adoece somos nós. E a medicina nos coloca, a ciência nos coloca que cânceres são provocados pela mágoa, porque nós vamos nos encharcando de sentimentos negativos que vão
fazendo uma disfunção celular, provocando uma disfunção celular. E que chega a um ponto de ficarmos doentes, provocarmos um tumor em nós. Então, é necessário, quando Jesus nos fala sobre perdão, e o perdão sempre, ele está falando disso, de sermos felizes, de nos liberarmos da nossa e dos aprisionamentos com outros espíritos, que, portanto, se a gente ainda continua com raiva daquele outro, nós ainda estamos nos aprisionando àquela situação e àqueles espíritos, muitas vezes. Então, é preciso ser o quê? Nos libertar. E o perdão nos leva a esse grau, né, de libertação. E por isso que Jesus vem nos falar que é necessário que nós possamos vencer isso tudo, né? E como falamos, nós precisamos trabalhar diversas, né, qualidades em nós. E no item 2, né, do capítulo que estamos estudando, em Mateus, se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará vossos pecados. E recordando ainda que o Mestre Jesus ele nos disse, com a mesma medida que medirdes, será medido. E por que nós fomos buscar esses itens? Né? Porque justamente para esclarecer a nossa mente da necessidade que temos de desenvolver em nós essas qualidades que nos levarão ao perdão. Então, no capítulo anterior, no capítulo 9, que nos fala sobre os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra, Kardec nos diz, no item 4 do capítulo 4, que estamos estudando, que aquele que não é misericordioso não pode ser brando nem pacífico. Né? Então, é necessário trabalharmos a brandura, a mansuetude em nós, como nós dissemos, para que nós possamos ter a misericórdia, né? E a misericórdia, então, é uma predisposição em perdoar uma ofensa. E antes de perdoarmos, precisamos desenvolver, então, as qualidades em nós, as virtudes. E se nós nos propormos a uma metodologia para exercitarmos a misericórdia, certamente conseguiremos conquistar a virtude tão necessária nos nossos relacionamentos, né? Então, temos que fazer esse exercício. E aí, no item 15, né, desse mesmo capítulo, Paulo, o apóstolo, ele coloca para nós que tem três tipos de perdão, né? Perdoar aos nossos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os nossos inimigos é pedir perdão para nós mesmos. Perdoar as ofensas é mostrar que se está melhor. Perdoar os amigos é dar-lhes prova de amizade. Quando um amigo nos faz alguma coisa, esbarramos em uma grande dificuldade. Por quê? Muitas vezes a gente diz, mas porque ele era meu amigo, como é que ele fez isso comigo? Como ele pôde fazer isso comigo? E aí isso mostra que estamos longe de fazer exatamente o que Paulo, o apóstolo, diz para nós. Perdoar os amigos é dar-lhe provas de amizade. E aí, cadê a nossa amizade? Então, é isso que nós temos que refletir, né? Cadê a nossa amizade? Onde que está ela? Aonde que nós colocamos o nosso grau de amizade por aquele companheiro? Então, quando nós perdoamos o nosso amigo, nós estamos dando o melhor de nós por essa amizade, por esse amigo. Isso é uma dificuldade, sim, mas nós precisamos fazer, né? E perdoar os inimigos é pedir perdão para nós mesmos. Então, se perdoamos um amigo, nem se perdoar um amigo já é difícil para nós, quanto mais perdoar um inimigo, né? Mas o perdoar, que é esse colocar o amor em ação, que é a caridade com os nossos inimigos, né? E, portanto, nós precisamos aprender como é que nós vamos amar o outro. Fazer pelo outro o que nós podemos fazer. Tudo que é possível para nós. E, portanto, perdoar é um trabalho, um exercício de amor a nós e ao nosso próximo.
E o outro que fala perdoar a ofensa é mostrar que se está melhor. Então, vemos aí que existem aí 3 formas de perdão, né? E Jesus nos ensinou que nós precisamos perdoar sempre, para que nós possamos nos libertar dos sentimentos nocivos, desequilibrantes, que podem fazer parte da nossa vida, né? Então, é necessário que nós possamos trabalhar isso. Quantas vezes nós vamos ter que trabalhar a misericórdia, não é? E ser misericordioso é sentir o coração pulsar de piedade para com os irmãos tocados pela necessidade e pelo sofrimento. É ser compassivo, amigo, tolerante. A misericórdia, porém, deve ser uma virtude ativa. Deve ir procurar os desafortunados e mitigar-lhes a situação dolorosa dentro das possibilidades que o Senhor concede a cada um. Deve estender a mão ao ofensor num gesto resoluto de perdão e amizade. Não adianta a gente dizer, eu estou trabalhando o perdão dentro de mim. Nós temos que realmente trabalhar esse sentimento dentro de nós. Estender a mão para o outro. Ele me ofendeu, mas eu posso ajudá-lo. Então eu vou ajudá-lo. Eu vou fazer o melhor possível de mim, né? Então os misericordiosos alcançarão misericórdia, porque aquilo que fizermos aos outros, isso mesmo nós receberemos, né? Isso está no Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati. E diz Paulo Godoy que misericórdia é ter compaixão da dor alheia. Mas para exercer a misericórdia não basta condoer-se da dor alheia. Então, é necessário fazer algo para minorar-lhe. Então, não adianta a gente ter misericórdia, compaixão, se nós não fazemos a nossa parte para diminuir aquela dor que o outro sofre, que o outro passa. E aí a gente vê o bom exemplo do bom samaritano, não é? Quando Jesus nos conta que o bom samaritano socorreu. Foi aquele que socorreu aquele infeliz que estava no caminho, necessitando de amparo, de conforto, de atendimento, de acolhimento. Enquanto que outros passaram no local e não fizeram a sua parte, mas ele fez. Então, essa misericórdia, ela é uma virtude que é dinâmica, ela não é parada. Como todas as virtudes, ela tem que ser exercitada continuamente, né? E segundo Rodolfo Caligares, que vai no livro do Sermão da Montanha, ele diz que ser misericordioso é compadecer-nos da miséria alheia, seja da miséria material, nas formas da indigência, do abandono ou da enfermidade, seja da miséria espiritual, caracterizada pelas 1001 facetas da imperfeição humana. Ser misericordioso é, acima de tudo, suportarmos cristamente os defeitos daqueles que nos rodeiam, revelarmos nos agravos que nos façam, renunciarmos a todo e qualquer propósito de vingança, não guardarmos ressentimento de coisa alguma e estarmos sempre prontos a servir, seja lá a quem for, embora saibamos de antemão que ninguém nos será grato e talvez nem sequer nos compreenda o gesto fraternal. Então, independente, não podemos querer receber lisonjas, receber pagamento pelo que nós vamos fazer. Então, é trabalhar essa virtude em prol daquele que sofre, daquele que passa pelas suas dores, né? E aquele que nos ofendeu. Então, fazer o bem por aqueles que estão ao nosso redor, continuamente. E nós sempre suplicamos no Pai Nosso, quando fazemos o Pai Nosso, né, que Deus perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então devemos buscar a ajuda, o amparo através da prece, através da nossa oração. Porém, se nós fizermos a oração, mas não modificarmos o nosso mundo íntimo, não vai adiantar nada.
Nós precisamos pedir a força, a coragem na prece para que nós possamos nos modificar, para nós podermos fazer diferente, para que nós possamos exercitar esse perdão, porque senão não vai adiantar nada. Então, nós precisamos ir trabalhando isso. E não há receita de bolo para o perdão. Não há como eu dizer para nós como vamos fazer para perdoar. Eu faço assim, eu fiz assim, assado. Não sei, porque cada situação é uma situação, cada um de nós vai ter uma forma de experimentar aquela situação, experimentar as emoções geradas por aquela situação. Né? Nós precisamos, então, valorizar, sim, nossas orações, traduzindo em atos tão sublimes palavras, perdoando de fato aqueles que de alguma forma nos têm ofendido ou prejudicado. Então, vamos trabalhar este sentimento de amor ao nosso próximo. E nós sabemos que o perdão incondicional é muito raro de nós conseguirmos, de nós termos aqui no mundo, mas nós podemos ir aos pouquinhos, trabalhando em nós, esse sentimento em nós, para que nós possamos nos libertar realmente dessa dor, para que nós possamos modificar essas mágoas, essas situações que são sentimentos muito perturbadores para nós, que nos tiram do nosso eixo. Porque é bom para nós, porque nós vamos ficar melhores, mais saudáveis, né? E aí nós vamos contar uma história que acho que todo mundo já conhece, mas é sempre bom lembrar, né? E conta o escritor John Lagman, né? Que é um fato contemporâneo. Ocorreu que uma pessoa, ela foi presa. E esse ex-presidiário, ele sofreu na alma a incompreensão e o abandono dos seus familiares durante todo o tempo que esteve recluso na penitenciária. Os seus parentes não foram visitá-lo em nenhum momento. Nenhum deles lhe escreveu nenhuma linha, nenhuma palavra de conforto, né? Nunca foram visitá-lo na prisão durante a sua permanência lá. E aí, um dia, ele conseguiu cumprir perante as leis dos homens aquela dívida que ele tinha com a sociedade. E ele, então, foi solto, foi liberto. E depois que ele conseguiu a liberdade condicional por um bom comportamento, tomou o trem de retorno ao lar. E aí acontece aquelas coincidências, né, que é promovido pela providência divina. Um amigo do diretor da penitenciária se sentou ao seu lado. E aí, por ser uma pessoa sensível, identificou a inquietação e a ansiedade na fisionomia sofrida do companheiro de viagem. E com gentileza lhe falou: "O amigo parece muito angustiado. Não gostaria de conversar um pouco? Talvez pudesse diminuir o desconforto." O ex-detento deu um profundo suspiro e, constrangido, falou: "Realmente estou muito tenso. Estou voltando ao lar. Escrevi para minha família e pedi que colocasse uma fita branca na madeira existente, na macieira, né, existente nas imediações da estação, caso tivesse me perdoado o ato vergonhoso. Se não me quisessem de volta, não deveriam fazer nada. Então eu permanecerei no trem e rumarei para o lugar incerto." O novo amigo verificou como aquele rapaz sofria. Ele sofreu uma dupla penalidade: a da sociedade, que o segregou, né, no presídio, e a família, que o abandonou. E ele se condoeu daquele rapaz. Aí começou a vigiar a macieira pela janela do trem, né? E a macieira que selaria o destino daquele homem. E 10 minutos depois, colocou a mão no braço do ex-condenado e falou quase num sussurro: "Lá está ela." E mais baixo ainda disse: "Não existe uma fita branca na macieira." Fez uma pausa que parecia uma eternidade e falou novamente: "A macieira está coberta de fitas brancas." E aí, nesse momento, a terapia do perdão, né, dissipou toda a amargura que aquele homem carregava.
que foi te envenenando a ele por tanto tempo, né? Naquele momento, aquilo tudo se dissipou, porque ele se viu reabilitado. E aí as lágrimas começaram a escorrer pelas suas faces, e levando todas as marcas da angústia que até então o estava atormentando. Então, a simbologia das fitas brancas do perdão incondicional, elas devem ficar gravadas em nossa mente, né? Deve nos lembrar sempre as palavras de Jesus. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Nós nunca sabemos a história do outro, nós não sabemos nem a nossa história pregressa. Quem conhece todas as nossas encarnações? Um de nós. Sabemos o que fizemos no nosso passado atual dessa encarnação? Sim. E nós somos santos hoje? Não. Quantas coisas nós fazemos de errado? E nós não buscamos ser perdoados? Então é isso que nós temos que pensar, nos colocar no lugar do outro. O outro também merece. Merece ser feliz. Merece também o perdão. Muitas vezes o nosso perdão. Nós precisamos, nós necessitamos desfazer esses aprisionamentos que nós criamos conosco, né? Essa história está na redação do Momento Espírita. Então, nós precisamos fazer isso. E é uma condição de vida mesmo, né? Jesus nos diz que nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. E sabemos que, mesmo que nós perdoemos aquela pessoa, ela não vai se livrar da responsabilidade de corrigir os efeitos negativos que o erro produziu na atmosfera da vida, onde tudo se encadeia, onde tudo é solidário. Então, o erro que o outro promove, o que nós promovemos, ele vai gerar consequências. E essas consequências nós vamos ter que arcar com elas. E não vai ser porque o outro nos perdoa que nós vamos nos livrar das responsabilidades de corrigir os erros. Não é assim que Deus faz conosco. Deus nos dá o quê? Oportunidade de corrigirmos os nossos erros. E é assim que a vida vai operar conosco. Então, mesmo que nós formos perdoados, nós vamos ter que nos reabilitar. O outro também, se nós o perdoarmos, o outro vai ter que se reabilitar. Não é simplesmente o perdão anula tudo, as faltas cometidas por nós, né? Por isso, o perdão não tem o condão de beneficiar o maldoso e livrá-lo dos compromissos advindos do dever de corrigir o mal, já que o autor do dano segue respondendo por ele, até que tenha reparado em si mesmo as fraquezas que o originaram. Porque nós temos o quê? Que modificar a nós. Então, se o mal que eu promovi no outro, eu tenho que ir na causa que é do mal e acabar com ela. Não vai ser porque o outro me perdoou que estou livre de tudo, que tudo isso acabou. Então, voltando aqui, né? Ser misericordioso é, acima de tudo, nós relevarmos as ofensas que nos são dirigidas, renunciarmos a todo e qualquer propósito de vingança, porque muitas vezes nós vamos perder muito tempo planejando nos vingar. E essa dor é uma dor que a gente se repete várias vezes para poder a gente estar com muita raiva, para poder continuar querendo nos vingar do outro. Então, não guardarmos ressentimento de nenhuma espécie, né? E isso, muitas vezes, a gente ainda vai guardar essas raivas, essa mágoa para outros momentos encarnatórios. Levamos conosco como uma bagagem negativa para o plano espiritual. Então, nós necessitamos nos reconciliar, como Jesus nos disse. Reconciliar com nossos companheiros enquanto estamos a caminho com ele. Vamos nos reconciliar aqui enquanto estamos encarnados, porque a dor, porque a raiva que nós criamos para o outro, porque o outro passa a ter raiva de nós pelas nossas atitudes infelizes,
vão motivar que ele continue muitas vezes na espiritualidade, em dor e sofrimento, porque continua pensando em se vingar de nós, né? Então, é necessário que nós desfaçamos essas dores. E tem uma história que conta, só para a gente terminar, para a gente refletir sobre como é importante o perdão. No livro O que Dizem os Espíritos sobre o Aborto, existe uma história, né, que dois espíritos, eles fizeram cometeu uma atrocidade, uma coisa muito ruim com o outro, e o outro não perdoou. E eles começaram a ser inimigos desde então. E passaram a seguir o outro para poder se vingar. E aquela vingança passou várias encarnações. Chegou um momento que um já não encarnava junto com o outro. Então se encarnavam separados. Aí um passava a ser o obsessor do outro. Então, quando o outro desencarnava, aquele que encarnava passava a obsediar o outro. Enfim, os dois viviam se aprisionando a essa dor e aprisionando-se, né, com esses sentimentos de vingança, de ódio, de mágoa, né, eles começaram a se aprisionar um ao outro. Foram criando realmente grilhões, até que chegou um ponto que eles estavam tão aprisionados um ao outro que foi necessário uma encarnação redentora. Eles reencarnaram e foi pedido a uma pessoa, uma mãe, que recebesse esses dois espíritos juntos. E ela aceitou esse trabalho, essa oportunidade, né, de redenção para esses dois espíritos. E nasceram eles, num único corpo, duas cabeças. Então, a gente vê o quanto que muitas vezes esses aprisionamentos, essas raivas que nos levam a não perdoar, pelo orgulho, pela nossa vaidade, nos levam a dores excruciantes. Então, que nós possamos ir desfazendo, porque o que Jesus vem nos orientar é um caminho de felicidade. Então, que nós possamos entender os ensinamentos de Jesus e ter força e coragem para exemplificá-los. E vamos agradecer a todos por esse momento, por essa oportunidade e fazer a nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, espiritualidade boa e amiga. Agradecemos, Senhor, por esses momentos aqui, em que estudamos o Seu Evangelho, que possamos colocá-lo em prática, que possamos realmente levar em nossos corações e nossas mentes Seus ensinamentos, e nesse roteiro de crescimento para nós, que possamos seguir as Suas pegadas, nos esforçar a cada instante, para que possamos nos melhorar. Envolva, Senhor, a todo o nosso planeta, que estamos passando hoje por uma grande dor, mas que possamos vencer as dificuldades que estão dentro de cada um de nós e, assim, desfazer o mal que nós produzimos. E nosso planeta, nosso mundo, possa ser novamente um mundo saudável e refeito. Muito obrigada por tudo, Senhor. Permaneça conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada aos companheiros.